Amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, amém? E trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, mais uma mensagem que está em Salmo 102, que fala sobre arrependimento e esperança. E este Salmo 102, ele fala da oração do aflito, que ele, desfalecido, se derramou, se queixou perante o Senhor. E através deste Salmo, que vai ser lido agora, eu vou falar um pouco, um testemunho sobre a minha vida antes de conhecer a Cristo, amém? E diz assim no Salmo 102, no versos seguintes, e diz: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. E neste Salmo, que é de arrependimento e esperança, e o salmista aqui clama ao Senhor desfalecido e aflito, e se queixa perante o Senhor. E dentro desta palavra, eu quero testemunhar um pouco da minha vida antes de conhecer a Cristo. Eu não vou falar tudo, apenas um resumo, porque vai ficar muito longo esse testemunho. Mas eu vou ter outras oportunidades de contar. Amém? Então, eu nasci num berço católico. Religiosos. E quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra os religiosos, nem contra a religião, nem fé nenhuma de alguém. Eu apenas estou contando o meu testemunho, o que aconteceu comigo antes de conhecer a Cristo. Nada contra nem a religião, nem aqueles que professam a sua fé. Amém? Então, como eu estava dizendo, nasci num berço católico, extremamente católicos, adoradores de imagens, em meio a uma cultura idólatra. Não conheciam o verdadeiro Deus. Não estou falando por todos, mas o que eu via, o que eu vivenciava, eu via e participava, era idolatria a imagens. E ali eu fui crescendo e vivendo a mesma cultura. E voltando o tempo, no meu nascimento, que eu sou filha de pai alcoólatra, quem tem alcoólatra na família sabe muito bem do que eu estou falando, que são pessoas, não estou dizendo todas, mas pelo menos o meu conhecimento, meu pai era extremamente violento e não me ensinou o caminho aonde eu deveria seguir, que era o caminho de Jesus, do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo que hoje eu conheço. E o que eu vou contar é antes de conhecer a Cristo. Então, como eu estava dizendo, quando eu nasci, esse pai alcoólatra, violento,
tentou me matar, me destruir. A minha mãe ainda de resguardo, né? Passando os dias delas de repouso, e ele chega embriagado, com uma tremenda faca. Não sei o que houve, sei que me contam que houve aquela discussão, ele querendo, né, ter ela, né, possuí-la, e ela não aceitou porque estava de resguardo, né? Estava ali em repouso, depois do parto, e ela não aceitou. E ele prontamente pegou uma faca, uma peixeira e jogou na minha direção. E a cultura daqui do Ceará usa sempre redes. Agora, nesta geração já é diferente. A rede diminuiu para a criança, mas ainda existe. Ao invés de ser muitas vezes berço, ou tendo berço, mas sempre uma redinha ali perto para balançar, para a criança dormir, às vezes até em dias de calores, que balança. E a cultura do lugar é usar a rede. E ali eu estava naquela rede, e quando ele jogou aquela faca, ficou enfiada acima da minha cabeça. Acima da minha cabeça ficou aquela faca ali cravada. Então, o que eu quero mostrar é que eu já nasci em meio à violência. Alcoólatra. Era uma pessoa inteligente, trabalhadora, por conta própria. Fazia muitas peças de ouros. Eu ainda lembro hoje de manchar aquelas barras de ouro, naquele fogo ali, naquele fole que falavam, né? E naquela brasa, aquele ouro em brasa viva. Eu vi muitas vezes ele confeccionar, fazer aqueles anéis, aquelas alianças. Lindo o trabalho dele, inteligentíssimo. Mas, porém, destruiu tudo que ele tinha nas mesas de bares, de prostituições, de devassidões. E assim a vida dele foi destruída por causa do álcool, dos vícios. Eu não estou aqui acusando o meu pai, nem de forma alguma. Eu só quero chegar no meu testemunho. No meu testemunho, de onde partiu a perseguição na minha vida. E quando Deus tem promessas, tem propósito, não adianta o inferno se levantar, não adianta ninguém se levantar contra. Porque quando Deus determina, assim acontece. E hoje eu sou um testemunho vivo na presença do Senhor. Hoje eu conheço o verdadeiro Deus e tenho muitos testemunhos após conhecê-lo. Mas eu disse, Senhor, eu preciso testemunhar o que eu passei anterior, antes de te conhecer, para que depois eu venha falar dos milagres que alcancei depois de ter te conhecido. E aqui estou. E como o Salmo nos relata, que o salmista, ele suplicou, né? Ele suplicou, aflito, e o Senhor o ouviu. Ele se derramou perante o Senhor e foi ouvido. Então, o que eu quero dizer é que
Meu pai faleceu muito jovem. E ali eu fui crescendo. Minha mãe viúva, ela começou a viajar, a negociar, que ela sempre foi de negócios. E uma mulher guerreira, batalhadora, nunca deu nenhum dos seus filhos. Foi o segundo casamento dela. Eu sou do segundo casamento. E do primeiro foram 4 filhos. E do segundo, que eu sou do segundo casamento, foram 6. Faleceram 2. Faleceram 2 e ficaram 4, né? Na minha infância. Depois faleceu mais um, ficaram 3. Então só sei que minha mãe criou esses 7 filhos com a força do Senhor e com a força que ela tinha para trabalhar. Então ela viajou, ela negociou muito e graças a Deus ela venceu. Todos cresceram, se casaram, mas sempre na idolatria. Sempre idolatrando a santos, imagens, e aqui tem uma cultura de fazer a renovação dos santos, e tem a cultura ainda há hoje, mas é pouco, não como antes, de haver enterros de criancinhas, de crianças novinhas quando nascem, né? Às vezes morrem e o enterro tem, mas ainda é pouco. Mas é pouco nesta geração. Mas na minha tinha que haver tinha 2 anjos ou 4 na frente com aquela coroa de flores, e eu era um desses anjos, para vocês verem o quanto a minha família vivia na idolatria. Então eu já tinha aquela roupinha preparada, né? De anjo, as asas, coroa, e quando falecia, chamava os anjinhos, né? A criança novinha. Então eu já ia levar a coroa na frente até o cemitério. Eu estou contando isso para vocês verem o quanto eram idólatras. Mas cada um conhece o que querem conhecer. E já vem de geração em geração. E quando Deus liberta, quando Deus escolhe, quando Deus tem propósito, tudo muda na nossa vida. Amém? E o primeiro testemunho foi este, do livramento que Deus me deu. Isso ainda bebê. E ali foi passando o tempo, meu pai faleceu sem nada, absolutamente nada. Veja como o diabo, o inferno faz com a vida de uma pessoa. Ele tentou suicídio, ele estava tuberculoso, ele ficou magrinho, irreconhecível. Muitas vezes eu saía de casa para vê-lo, às escondidas do pessoal de casa, eu ainda criança, de 7 a 8 anos, e encontrar com ele na rua escondido, para abraçar e para vê-lo. Ele faleceu separado da família, dos filhos e da esposa, porque o médico achou bem separar ele, porque aquela tuberculose, naquela época os tratamentos eram poucos.
Ele foi até Fortaleza, tomou banho de luz, essas coisas. Foi um tratamento mais sério, voltou forte, bem, né, de saúde, mas aí voltou tudo novamente. E ele noivava, ele arrumava namorada, olha, era uma destruição completa. Muitas vezes a gente ia para a festa do lugar, coroação, essas coisas, assim, mês de maio, de Maria, de Santos, a gente ia, que eu ia de anjo, ficava em cima na torre da igreja, e era aquela festa, e quando voltava, o meu pai estava atrás da porta, com armas, querendo matar a minha mãe. Então, eu fui criada nesse ambiente até certo tempo. E ali eu fui crescendo e minha mãe conhecia um pessoal, né? Minha irmã mais velha era muito trabalhadora e sempre ajudava a minha mãe. Então ela fazia muitas coisas bonitas, assim, no meio da costura, do bordado. E minha mãe, nessas idas e vindas viajando, ela encontrou com uma família bem estabelecida em Recife. E em Recife, ela convidou a minha mãe para levar a minha irmã mais velha para trabalhar com eles. Então, na época, existia a Viana Leal em Recife. Então, minha irmã trabalhava para aquela loja. Então, ela foi para esse trabalho e já foi melhorando a nossa vida. Eu já fui ajudando ela também, que eu sempre ajudei desde criança, ajudando também a ela, fazia as coisas, trabalho de comércio, essas coisas com ela, de compras, e ajudava ela também na costura, e aí nós fomos crescendo em Recife. E foi quando meu pai faleceu aqui no Ceará. Então, quando eu ainda criança, outro livramento e um milagre de Deus. Eu tenho um pessoal que são os meus tios, que hoje já nem existe mais também, mas existem as propriedades deles. E eu ali, naquele sítio, naquele lugar que era vazantes de arroz, de milho, de tantas frutas, de algodão. E ali eu passava às vezes final de semana. Eu gostava muito do sítio, ainda hoje gosto de árvores, da natureza, eu amo a natureza. E eu queria sempre estar ali com aqueles meus tios, meus primos, a família, e eu tomando um banho, choveu muito, e passava aquelas vazantes como um rio, e ali a gente tomava banho, e uma tarde eu tomando banho, estoura o meu ouvido, comecei uma gripe muito forte e estourou o meu ouvido. E aí aquele ouvido foi ficando com aquela secreção saindo e vem um outro final de semana, um outro tempo que eu fui para lá novamente, entrou aquela mosca grande, uma varejeira no meu ouvido. E aquela varejeira, ela pousou dentro do meu ouvido. Aquelas bolsinhas, aqueles saquinhos com os vermes, antes de gerar a mosca mesmo, né? Que fica aquelas lavas. Então, eu gritava de noite, escorria sangue do meu ouvido. E fui para o médico e fizeram uma lavagem e saíram, ainda bem que não estourou aqueles embriãozinhos, né? Aquelas lavazinhas, largatazinhas. E tiraram intactos as bolsinhas com eles, tudo vivo. Mas a mosca tinha morrido, porque senão eu nem estaria aqui contando esse testemunho, este livramento de Deus na minha vida. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que Deus faz. Deus, quando tem propósito,
quando Ele quer fazer, Ele faz, não importa qual seja a religião. Porque por trás de tudo isso, os milagres de Deus têm propósito na vida daqueles que Ele faz. E mesmo eu na idolatria tive muitos livramentos. Alcancei milagres antes de conhecer Jesus. E ali, com o tempo, né, já em Recife, eu fiz a cirurgia dos ouvidos porque não parou a secreção. Então foi preciso colocar uma platina, um canudinho de platina, uma passagem de um ouvido para o outro, porque já estava no outro. E ali colocaram aquela platina e hoje, graças a Deus, eu ouço muito bem, nunca tive problema. Só quando às vezes chove, fica aquela platina com aquele frio, né? Um pouco friozinho, aquilo esfria, né? Mas até então nunca senti problema algum. Então, mais um milagre na minha vida, antes de conhecer a Cristo. Verdadeiramente. Como eu disse, só conhecia por imagens. Mas sempre na esperança de conhecer o verdadeiro Deus. Amém? Então, outro milagre vivenciado. Estava nós jantando e neste dia era peixe. Minha mãe viajava muito para Alagoas, então trazia aqueles peixes grandes, bonitos. E ali eu jantando com minha família na mesa ali, entrou uma espinha na minha garganta que atravessou de um lado para outro. E ali eu comecei a ir, comia pão, comia farinha, tomava água para ver se descia, nem saía, nada disso. Apenas cada vez mais entrando na minha garganta. Uma espinha bastante grande, sem aumentar nem diminuir, mas quase a metade de um dedo, mais ou menos. Menos da metade de um dedo. Sei que era grossinha e grande, o suficiente para eu ficar até sem ar. E ali eu naquela espinha, eu já chorando, agoniada, angustiada, corri para frente da minha casa. Já tinha comido pão, como falei, farinha, tomado água, já estava em desespero. E então eu, sozinha, corri para frente da casa, olhei para os céus e o céu bem estrelado e fiz uma promessa ao Senhor e pedi misericórdia naquela hora. Sei que eu clamei, aflita, que o Senhor tirasse aquela espinha da minha garganta que eu já não estava aguentando mais. A ponto de sangrar. Eu já não estava atravessada e eu já estava perdendo até a força. Então eu olhei para o alto, para as estrelas e clamei com toda a fé que eu tinha. E clamei ao Senhor, aflita. E ali Ele me ouviu na mesma hora. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome. Graças te dou, Senhor Jesus, por tudo. E aquela espinha saiu da minha garganta. E que alívio. E que alívio que até hoje eu dou glórias ao Senhor por tudo. Agradecendo por tantas coisas que fez, que faz e fará na minha vida. E assim fará na sua vida. É só crer
clamar a este Deus, que Ele o ouvirá. Com toda a sua fé, com toda a sua esperança. E a oração jamais voltará vazia. É neste Deus que eu creio hoje. É neste Deus que eu confio. É neste Deus que eu tenho esperança. E então, irmãos, este foi... O caso pode não parecer grave, mas por causa, às vezes, de um grãozinho de arroz, um pequeno pedacinho de osso, qualquer coisa que engancha na nossa garganta, pode ser motivo até, às vezes, de óbito. Vai depender do local. E ali não foi preciso fazer nada, apenas clamar ao Senhor. E Ele me ouviu e a espinha saiu. Então eu voltei maravilhada. Repito, não conhecia ainda o verdadeiro Deus, apenas a idolatria. Outro livramento e outro testemunho, porque para mim é testemunho. Para mim é um grande testemunho, desculpa, irmão. A minha garganta é um pouco rouca. Então, outro livramento que o Senhor me deu grandemente. Aqui eu já estava uma mocinha andando com minha mãe, que ela, como eu disse, ela era mulher de negócios, vendia ambulante naquela época, chamava assim, né? E ela foi fazer uma cobrança em Alagoas, que eu tenho muita família em Alagoas também. Tenho irmã, morei muito tempo também em Alagoas. Eu ficava de Recife para Alagoas, de Alagoas para Recife. Casei em Recife, meus filhos são de lá, e depois, no próximo testemunho, eu conto. Quase 40 anos vivendo em Recife e viajando para Maceió. E para aqui também, né, para o Ceará. E então, nessa noite, chovia muito em Alagoas. E nesse bairro nós estávamos a pé, eu e minha mãe. Ela segurada na minha mão e a gente caminhando no meio da rua. Uma rua que estava sem energia elétrica. Os postes já estavam todos apagados naquela escuridão. A gente só via o chão, só enxergava a rua por causa da claridade dos fios que caíam ao nosso redor. Então eram lapadas de fios, com todas as forças, aqueles fios caíam se mexendo. A força da energia, quando caía na água, eles, né, entravam assim, como se fosse uma cobra. E o fogo entre eu e minha mãe. E ali minha mãe me puxou pelo braço, me jogou para a calçada e nós seguimos em frente. Grande foi o livramento de Deus para as nossas vidas. Fios enormes que caíam de vez daqueles postes. E o fogo era tão assim, o fogo era tanto que a gente enxergava a rua pelo fogo dos fios. E era só lapada no chão. Aí a gente passava fazendo zigue-zague. Minha mãe me puxou para a calçada e Deus deu livramento. Grande é o Senhor, poderoso é o Deus da glória.
E hoje eu conto isso para a glória e honra do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E quantas coisas eu passei na minha vida. Quantas coisas quando eu tive o terceiro filho. Pós-parto, uma infecção muito grande, que fui parar no isolamento. E essa maternidade, ela fica em Casa Amarela, bem distante de onde eu morava. Eu morava ali na Mostardinha, foi quando eu tive meu filho, e fui para Casa Amarela, que é do outro lado do Recife. E ali eu fui para o isolamento. Passei muito tempo sem visita, sem ninguém chegar até lá. De tanto que eu estava infeccionada. Acredito eu que foi muito restos de parto, essas coisas. E febre alta, isolada ali naquela escuridão. E ali eu, com paciência, calada, sem entender muita coisa, mas sempre em silêncio. E eu quero dizer que grandes são os livramentos quando Deus tem propósitos. Hoje, talvez você não entenda onde eu quero chegar, mas nos próximos testemunhos vamos saber. Amém? Porque eu creio no Deus que eu sigo. Eu creio no Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E um testemunho também muito forte, que eu lembro até hoje, e com certeza não vou esquecer. Este mesmo filho, que tive este problema pós-parto, ele já com uns 4 a 5 anos, houve algo com este meu filho que eu glorifico a Deus até hoje. Eu gostava muito